o Menin foi o convidado do programa Minas S.A., né, apresentado pela Helenice Languardia. Um beijão para ela. Programa, ó, acompanha, tá? Muito legal. Aqui, esse programa também é aqui dos canais O Tempo, e deu detalhes aí sobre a realidade do Galo e o futuro do clube. É isso, né, Colombo? É isso, viu, Dimara? Mandar um grande abraço para nossa Helenice Laguardia, uma pessoa discretíssima, né? Pouquíssimo efusiva. Um grande beijo para Helenice, acima de tudo, competente, excelente profissional. Teve a possibilidade, né, de conversar com o Rubens Menin. Evidentemente falou com o Rubens enquanto um homem de negócios, claro, mas falou também do Atlético. Afinal de contas, está o CPF, né, Dimara, que a gente tanto cita por trás da SAF do Atlético. Rubens Menin, apesar de ser o filho, o sócio majoritário é Rubens Menin, quem a gente sabe que de fato é a cabeça pensante do Atlético, né? Então, o Rubens Menin, de cara, já falou com o Helenice Laguardia sobre um assunto que tem incomodado e que veio à tona, sobretudo nos últimos dias, que tem a ver com dívida, Dimara. O fato de o Atlético ter dívidas com jogadores, com agentes, com transações. E, nessa resposta, para nossa surpresa até, o Rubens não entrou em detalhes, mas disse que espera equacionar o que ele chamou de dívida ruim já na temporada que vem. É isso mesmo, Rubens Menin? Seja bem-vindo. Tem dois tipos de dívida. Tem dívida boa. Uma que eu falo que é dívida boa e outra que é dívida ruim. Você fala sempre isso. Né? A dívida ruim, o que é ruim, é na faixa de 500 milhões de reais. Tá? Aquela dívida de... que essa nós vamos equacionar. Você vai entrar com esse dinheiro? Eu acredito tudo que vamos equacionar muito rápido, não posso falar nada para você. Porque ainda está subjúdice, né? Digamos assim. Não, é porque a burocracia é grande, tem muita coisa, acho que alguma coisa vai acontecer. Mas isso em 2026 ainda? Tem que ser. Então a gente fica jogando gelo, né? Não sai do lugar. Nós estamos trabalhando, espero que se o nosso amigo lá em cima ajudar, que ele vai dar certo, né? A gente precisa sempre da ajuda, né? Isso é verdade. Ele tem que querer. Tem que querer, né? Se ele querer, não adianta. Mas ele é atleticano também. Eu acho que é. Deus é. Depois tem um caso da estátua que eu te conto. Tá bom. Mas aí, Mas aí, quer dizer, 500 milhões. Aí o resto é o seguinte, aí você tem lá... É a dívida ruim. A dívida boa é o quê? Você tem lá o CRI da Arena. A Arena se paga o CRI dela, são 300 e poucos milhões que vão vencer, acho que daqui a 4 anos, estão pagando todo ano um pouquinho, tranquilo. Outro é o tal do Profut, que, se eu não tenho certeza, deve um pouco menos de 300, um pouco mais de 300 essa faixa. E o resto que falta é só contrato de jogador. Mas aí repare para você ver. Que não dá para mandar embora, né? Porque tem um contrato não é só isso, não. Olha caríssimo. Não. Olha que isso é interessante para as pessoas entenderem. Mas todo o número é muito abaixo desses 2 milhões. Né? Muito. Aí o seguinte, o que acontece? Vocês vão ver o balanço vai ser publicado em breve. Agora para você ver, eu compro um jogador para pagar em 4 anos. Tá? É normal o mercado, 3, 4, 5 anos às vezes. Aí eu estou devendo aquele jogador, mas ele vale o mesmo tanto. E não desvalorizou, né? Às vezes valoriza. Em média, vale até um pouco mais do que a gente pagou. Mesmo porque nós já pagamos uma parte às vezes. Então, o jogador X, você comprou por 5 milhões de dólares, o jogador fala em dólar. Pagou 2, ele deve 3. Ele vale 6. Então já está precificado aquilo ali, né? Aí não pode usar aquilo a dívida. Você tem que abater o valor do plantel, que não é considerado. Aí cria essa falação toda aí. Então eu penso nas 3 dívidas que são as importantes. A dívida do Profut, que é a dívida boa, a dívida da CRI da Arena e a dívida ruim, que é essa nossa produção. Então eles seguem da mesma forma como foi explicado para a gente quando nós tivemos uma reunião na época com o Muzi, né? Que é essa questão da dívida dos 500 milhões, né? Patrimônio é uma coisa, né? Dinheiro em cash é outra completamente diferente. E eles estão ainda fazendo, né, ali olhando tudo o que eles têm do patrimônio, o que pode e o que não pode ser tirado nesse momento para que eles possam fazer esse pagamento aí dos 500 milhões, mas confirma que eles irão fazer o pagamento. E acho que também bastante importante nessa parte da entrevista ele dizer que ainda nos próximos dias aí o Atlético vai soltar um comunicado exatamente falando dessa questão de quanto, né, os jogadores ganham, né, o salário dos jogadores, porque tem gente que coloca isso muito alto e tem gente que coloca isso fora, né, do que realmente
é a valorização deles ou que eles realmente custaram e custam mensalmente ao Atlético. Você entendeu dessa primeira parte, Lélio? Dimar, eu, assim, se fosse muito bom para fazer contas, eu acho que eu seria até, quem sabe, né? Teria uma situação melhor. Emprego no banco. Mas pelo que eu entendi aí e pelo que a gente havia conversado uns 4 meses atrás com o Bruno Musi, 5, né? Por aí. Bom, o negócio já melhorou, porque a dívida ruim, ela era de 900 milhões. Agora é 500. Agora é 500. Verdade. E, de qualquer maneira, não deixa de ser um alento, mas tem que fazer, né? Querer pagar e tudo mais. Agora, aliás, parabéns à Helenice, né? Lá no programa dela, Minas S.A., ela ter conseguido essa entrevista, porque é raro você conseguir entrevistar o Rubens Menin. De qualquer maneira, é uma coisa que foi falada aí, que ele está querendo, né, acabar com essa dívida, que é a chamada dívida onerosa, né? Como eles gostam de falar, por causa de juros e tudo mais. Vamos ver. Mas o torcedor, tem torcedor que se preocupa com as dívidas, né? Que, como ele mesmo já disse, o CPF que está aí é o dele, e tem o torcedor que se preocupa com as dívidas e com o time também. Então tá todo mundo muito ansioso para ter, ou para ver, melhor dizendo, as novidades do Galo para 2026. Se é que elas vão chegar, né? E acho que é a primeira vez efetivamente que o Rubens Menin diz: vou pagar os 500 milhões, né? Estamos vendo aí como é que vai ser e tudo mais, mas é a primeira vez que ele diz efetivamente que vai pagar os 500 milhões e coloca aí como a chamada, assim, né, relato o que é dívida boa, o que é dívida ruim. O que é dívida boa é as que já estão escalonadas, que fazem parte do mensal ali. E as que não estão, como é o caso dos 500 milhões que eles têm, que aportar e vão aportar, aí já aparece de forma diferente, Daniel. Pois é, mais uma vez prometendo, né? Mais uma vez, vamos pagar. Como ele falou que ia montar um grande time, como falou algumas outras coisas e não aconteceu. Efetivamente, o que a gente espera é que as coisas sejam cumpridas, porque a partir do momento que você fala esse vamos pagar, você afirmou, tem que cumprir. O que o torcedor está esperando é isso. Pelo menos essa que ele falou, essa é a dívida ruim, os 500 milhões. Como ele falou, já caiu aí 400 milhões aí nesse meio do caminho. Se continuar dessa forma, beleza, acho que daqui a pouco a dívida acaba. Não sei se esse ano ainda, 2026, né? Mas o que a gente espera é que chegue no final de 2026, a gente possa pegar essa entrevista aí e falar, e aí agora, como é que tá? Ele realmente pagou, quitou essa dívida? Porque as outras, realmente assim, a Arena vai se pagando, essas coisas, e Profute, é a dívida rolável, né? Que você vai rolando ela pra frente ali e vai pagando juros, vai pagando, a coisa vai acontecendo. Todos os clubes têm. Essa é do futebol. Agora, a dívida onerosa, essa complica. Então tem que realmente dar um jeito nela, principalmente pelo fair play financeiro que tá vindo aí, vai ter que estar todo mundo redondinho. E pela forma como ele citou, né, o Colombo, você como o setorista do Atlético, parte dessa dívida já foi paga, porque, bem lembrado pelo Lélio, quando nós tivemos a reunião, eram 900 milhões. Até o Bruno Musi, né, Lélio, na época ele falou, parte vai ser paga agora, né, havia uma necessidade e tal, e realmente foi paga. Porque... Eu só não lembro se eram 800 ou 900 milhões. Mas era bem mais do que 500, né? Mas eu sei que era um dinheiro considerável que o Atlético tinha que pagar urgentemente, e tanto que pode realmente ter pago, que afetou os pagamentos dos jogadores. Exatamente. Né? Os salários. Então ela já teve uma melhora. Os 500, eles tinham um tempo determinado para serem pagos, mas naquela reunião onde a associação cedeu parte dos direitos dela da SAF, já ficou acertado que essa forma seria diferente, né? E obviamente ele é o majoritário, ele é o dono da SAF do Atlético e está dizendo que vai pagar os 500 milhões. Eu acho que diante disso tudo, Dimara, ao invés de a gente aqui, enquanto apresentador, repórter, ficar tentando calcular e saber exatamente o quanto o Atlético pagou,
É saudável para o próprio Atlético fazer esse comunicado. Então, quando tiver oportunidade, o Atlético é cercado de pessoas competentes no âmbito da sua comunicação. Tem gente o suficiente trabalhando para fazer esse tipo de comunicado. Então, aquelas promessas, né, de aqueles cafés com a imprensa, de explicar. Acho extremamente saudável que o Atlético faça aquilo que prometeu outrora, que era, né, colocar os números ali para a gente conseguir ver. Então, aquelas apresentações bonitas que o Atlético faz, bem feitas, né? Então, que faça isso novamente, porque senão a cada entrevista a gente vai ter essa diferença e essa dificuldade de perceber ao certo o que é que o Atlético fez, com qual urgência precisava fazer, quais são os planos, pelo menos, para a gente ter subsídio, para a gente cobrar. A gente cobrou muito, Dimar, muito aqui, que o Atlético tivesse unidade. Apesar de o Rubens Menin não dizer a Helenice que ele não pode ser claro, o Rafael, outro dia, quando dá a apresentação, o Rafael Menin, quando dá a apresentação do Pedro Daniel, diz que ele projeta alguma coisa para o ano que vem, mas não pode especificar. E vem o CEO e diz algo mais ou menos no mesmo sentido. Pelo menos isso, Dimar, pelo menos isso está caminhando para uma unidade. A linha está parecendo que é essa mesmo. Existe uma coisa que eles ainda não falaram, mas que ele alertou que eles vão colocar tudo no papel. Isso. Então a gente cobrou... Ele disse para Helenice. Isso. Né? A gente cobrou essa unidade. Essa unidade no discurso, como muito bem enfatizou o Seabra, está acontecendo. Evidentemente o atleticano quer ver na prática. Mas pelo menos, Dimar, há um rabisco aí, há um rascunho de uma unidade nos discursos. Isso me deixa, vamos colocar lá, já que 13 é galo, 13% mais tranquilo. 13% mais tranquilo. Rafa Nobre, você também acompanha, obviamente, como jornalista muito bem informado que você é. Obrigado. Toda essa trajetória aí dos números do Atlético, cada hora é uma coisa, cada hora é outra e tal, mas parece que 2026, assim, no que diz respeito à dívida, parece que ele vai começar melhor do que foi 2025, né? Não sei se com as contratações e tudo mais que o Atlético ou o torcedor Atlético gostaria, né? E aí também vai de acordo com o que o novo CEO falou, mas vai começar com uma dívida menor. Primeiro eu fico feliz de saber que minhas dívidas são boas, né? É mesmo? As minhas estão dentro do perfil das boas dívidas. Olha, porque é aquelas escalonadas, né? São pesadas, as boas são as que a gente pode dividir, né? No cartão e tudo mais. São boas. Então tá ótimo. Isso, né? Odim, mas tirando a brincadeira, pelo menos essa notícia, ela deixa de certo ponto o torcedor atleticano animado, né? Pelo menos tem uma resposta, tem... Por isso que a gente sempre cobra um posicionamento, a palavra, para que a gente possa entender um pouco melhor qual é o pensamento, qual é a ideia, quais são os planos futuros, porque errar faz parte, né? A gente entende claro. Isso como natural, nas nossas vidas a gente faz isso, você imagina a gestão de um clube, né? Então, realmente é natural que isso possa acontecer, o que não dá é para ficar calado, ficar trazendo falsas expectativas, isso é ruim, né? Então... ter aberto esse diálogo para um entendimento maior do torcedor, para uma expectativa maior para 2026, que termina 2025, com uma expectativa mais abaixo, né, do que tinha pelo menos o ano de 2025 começado para o torcedor do Atlético, né? Então, pelo menos serve de alento nesse momento para que a gente possa entender um pouco desse cenário futuro do Atlético. Se vai na prática acontecer, aí é só mesmo o tempo para poder dizer. E lembrando que o Minas S.A. está lá no youtube.com/o tempo, com a Helenice Laguardia. Ela tem entrevistas ótimas lá, você vai ver na página dela quantas e quantas autoridades, nomes de sucesso ela já entrevistou e continua entrevistando. Essa entrevista com o Rubens Menin, obviamente ele fala da área dos banqueiros, né, as questões sociais, políticas, econômicas e também, obviamente, falou do Atlético, que são essas importantes, né, falas dele, trechos dele que a gente traz e que daqui a pouco o Colombo vai trazer mais pra gente. Coisa importante aí pela frente, viu? Muita coisa. Se eu fosse você, eu não saía daí nem pra ir no banheiro, porque a gente não tem nem intervalo, então não dá pra ir no banheiro. Você fica quieto aí, sentado. Pode deixar. Não é então você não, gente, banheiro, é né? eles que eu tô falando. Você fica mesmo. Entendi. Você é obrigado a ficar aí, eles podem esperar um pouquinho.